Olá, meus irmãos, que Deus abençoe você que está aqui acompanhando e é aluno da nossa formação teológica. Hoje vamos continuar aqui com esse módulo de apologética, a defesa da fé. E hoje é a quarta aula aqui desse módulo, aula 228, e hoje nós vamos falar o porquê defender a fé é importante. Você acredita que é importante essa ideia de apologética, de defender a fé? Será que isso não seria uma opção dos teólogos? Será que realmente isso é importante? Será que isso é um chamado bíblico? Será que isso é um mandamento bíblico? E é isso que nós vamos falar hoje. Como nós falamos ontem e na primeira aula também, não se trata de debates, para proteger a verdade. A verdade não precisa ser protegida. Deus não precisa de advogados. Mas, uma vez que nós temos aí a apologética com a ideia de defesa da fé, ela vem com a ideia de fortalecer a fé dos irmãos, remover obstáculos para que o evangelho seja colocado na mesa para ser debatido e depois pregado. Uma vez que há muitas objeções em muitos ambientes, em muitos lugares, hostis à pregação do evangelho. E quando abrimos a boca para pregar, ali nós não temos a disposição dos corações. Uma vez que identificamos esse problema, a apologética vem abrindo caminho, abrindo campo para que o evangelho seja colocado na mesa para ser discutido e considerado. Vou trazer aqui algumas frases de alguns apologetas, para reforçar aqui essa ideia de que sim, é importante defender a fé. É importante a defesa da fé. A fé precisa sim ser defendida. C.S. Lewis vai dizer: a boa filosofia deve existir, por mais nada, senão para responder à má filosofia. Certo? É o que ele vai dizer. A boa filosofia, ela existe e ela precisa existir, mas unicamente para responder à má filosofia. Francis Schaeffer diz assim: a verdade cristã é a verdade da realidade total e precisamos defendê-la em toda a sua amplitude. Francis Schaeffer vai defender que a verdade cristã precisa ser defendida, que a fé precisa ser defendida. Josh McDowell vai dizer assim: a fé cristã não é um salto no escuro, é um passo na luz, apoiado por evidências claras e convincentes. Ravi Zacarias vai dizer: a apologética não é para vencer argumentos, mas para ganhar pessoas. E William Craig vai dizer assim: se a fé cristã for racionalmente indefensável, então ela será inevitavelmente rejeitada por muitos. Sim, se não pudermos defender a fé cristã, ela sequer poderá ser pregada, porque ela será rejeitada. A ideia da fé, ela tem fundamento na própria Escritura. A própria Bíblia nos ensina a defesa da fé. E nós vamos ver isso como um mandado direto das Escrituras, mas também um exemplo na vida dos próprios apóstolos, que muitos deles, na verdade, quase na sua totalidade, entregaram a própria vida como mártir para defender não só as ideias do cristianismo, mas o cristianismo como um todo, a fé cristã como um todo. Então, é um mandado direto das Escrituras. Judas, no versículo 3, vai dizer: batalhai diligentemente, ou seja, com muito cuidado, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, aqui já é um mandamento. Batalhai com cuidado pela fé. Batalhai diligentemente pela fé que uma vez foi dada e entregue aos santos. Título, capítulo 1, versículo 9. O líder deve exortar pelo reto ensino até convencer os contradizentes. Olha aí, o líder deve exortar pelo reto ensino até convencer os contradizentes. Então, assim, próprio mandamento das Escrituras, dizendo que nós devemos sim defender a fé. Temos também na vida dos próprios apóstolos, lá, Atos capítulo 17, versículo 2 e 3. Olha só, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, expondo e provando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e dizendo: o Cristo que eu vos anuncio é este,
o próprio Jesus. Ou seja, os próprios apóstolos defendiam com a própria vida, se fosse necessário, essa fé. Logo, por que nós, hoje, no mundo de hoje, deveríamos acreditar que não precisamos defender a fé? Lembra quando Pedro prega lá no Pentecostes, defendendo a ressurreição de Cristo? Lembra quando Pedro, ali em Atos capítulo 2, vamos ler aqui Atos capítulo 2, versículo 22 ao 36. Lembra quando Estevão vai defender a fé, vai defender com a própria vida a fé cristã? Olha aqui, olha o que Pedro começa dizendo, versículo 22 de Atos capítulo 2. Diz assim: varões israelitas, atentai a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Olha só o argumento de Pedro. O que Pedro está fazendo aqui? Ele começa a apelar para fatos históricos. Está vendo? Deus fez entre vocês milagres, prodígios e sinais. Pedro começa a apelar aqui para fatos históricos, pelos quais eles mesmos eram testemunha oculares. Não somente os apóstolos, mas aqueles pelos quais Pedro estava dirigindo a palavra também eram testemunha ocular do que Jesus havia feito. E aí Pedro vai usar esse argumento para defender a fé. E olha só, vai apelar para esses fatos históricos, o milagre, a crucificação de Jesus e a ressurreição, falando a respeito das Escrituras, que as Escrituras falavam isso a respeito de Jesus. Então, a intenção aqui é justamente provar que Jesus era o Cristo, certo? Ao versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, portanto, não era possível que fosse retido por ele. Olha só o versículo 25. Porque a respeito dele, diz Davi, olha só como ele vai lá nas Escrituras, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso ele alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Olha só, versículo 31. Provendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, ele falando de Davi, que Davi estava se referindo à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. É o discurso de Pedro. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, o que Pedro está fazendo aqui? Pedro está trazendo aqui um relato das profecias que foram cumpridas em Jesus, e ele faz algo interessante. Ele cita o rei Davi, o mesmo Davi lá nos Salmos. Para quê? Para provar que Jesus é esse Messias pelo qual Davi estava se referindo, né? Então ele usa algo muito importante para os judeus, que era o quê? A testemunha ocular, né? Do que nós somos testemunhas. O judeu valorizava muito as testemunhas, né? Então, e ele vai dizer, que Davi estava dizendo nos Salmos: exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo agora. Porque Davi não subiu aos céus. Ele está dizendo assim, não foi Davi, ele não estava falando de si mesmo. Mas ele declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, não é somente a própria Bíblia que ensina a defesa da fé. Como os próprios discípulos de Jesus, os próprios apóstolos, defenderam essa fé, a fé cristã, né? E eles defenderam contra tudo e contra todos. Qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de oposição, eles estavam dispostos a defender. Logo, nós também precisamos defender a fé cristã, defender contra os falsos ensinos, como a própria Bíblia fala em Atos capítulo 20, defender contra os lobos vorazes, né? Paulo fala assim, olha, quando eu for embora, eu sei que levantarão no meio de vocês lobos vorazes. Para quê? Para usufruir da lã das ovelhas, né? Então,
Tem muita gente mal intencionada querendo se promover, tem muita gente de alguma forma querendo tirar proveito da igreja. E eles conseguem se infiltrar, às vezes, quando encontram uma igreja espiritualmente e teologicamente frágil. Eles conseguem fazer isso, né? E Gálatas, Paulo vai dizer assim, que ainda que um anjo, ou nós, ou a mesmo que um anjo se levante para pregar um outro evangelho além daquele que nós já pregamos, esse seja anátema, esse seja maldito, né? Sendo assim, é necessário defender a fé. Paulo fez isso, ele falando para os Gálatas, olha, não admito que outro venha para pregar uma outra fé, além dessa que nós já pregamos a vocês, né? Então, para quê? Justamente para fortalecer a fé dos cristãos, né? Uma fé que não pode ser, vamos dizer assim, entendida, ela vai ser abalada facilmente. É por isso que a fé cristã ela precisa ser ensinada e precisa ser defendida. Vou te dar um exemplo. Um jovem que entra na universidade, às vezes ele entra ali numa faculdade cheio de entusiasmo, mas às vezes não tem uma fé muito sólida, não tem uma base bíblica bem formada, às vezes, quem sabe, até mesmo um novo convertido. O que ele vai encontrar ali logo nas primeiras aulas? Vai encontrar professores militantes que vão defender aborto, ou às vezes vão zombar da fé daquele jovem, vão zombar da fé cristã, vão relativizar, como nós falamos ontem aqui, vão relativizar os valores morais do cristianismo, né? Às vezes debaixo de algumas ideologias, dizendo que o ladrão e o estuprador, por exemplo, não podem ser punidos, que eles são vítimas da sociedade. Então, assim, isso é um erro. Mas quando ele entra e encontra esse ambiente, ele não tem como argumentar ou apresentar provas de que Deus, afirmar que Deus é o autor da sua fé, ele não consegue encontrar argumentos bem articulados para isso, se ele não souber dizer o porquê que ele crê como ele crê, ele corre o risco de trocar as convicções que ele tem pelas ideologias pregadas naquele lugar e a verdade que ele carrega por opiniões populares, a opinião daqueles professores ou daqueles alunos daquele ambiente, né? Então, assim, uma fé bem fundamentada, ela precisa não somente resistir a ataques, mas eu também preciso desenvolver argumentos para defender a minha fé nesse meio, em meio a esses ambientes que são hostis à fé cristã, né? É defender a fé com sabedoria. Por isso que Paulo vai dizer, tenhais a mente de Cristo. E você não vai defender a fé, às vezes, sempre com, vamos dizer, com um versículo, né? Lembra que nós falamos ontem do ponto de contato? Eu lembro uma vez que eu estava na faculdade e ele tinha um professor militante que... eu lembro que eu não tinha muito espaço para falar, porque todo aquele ambiente já era recheado de uma ideologia e assim, aquele ambiente não proporcionava muito um ambiente de discussão para a fé cristã. Mas eu lembro que um professor, ele falou uma verdade sobre, se eu não me engano, era sobre a unidade, falando sobre a unidade, ali, sobre a união das pessoas, né? E o que a unidade ela representa, o que ela poderia representar, né? E ao terminar ali, quando ele terminou, eu pedi a palavra. E ao pedir a palavra, eu lembro que eu teci elogios a ele, sabe? Eu disse que ele, além de ser um ótimo professor, eu conseguia ver ele como um grande líder. E ele realmente era, por mais que eu não concordava com as ideologias dele. Mas eu percebi essas qualidades nele, né? Eu disse que eu percebia nele essa grande capacidade de conduzir o grupo para levar para os objetivos que ele tinha, né? E que isso era qualidade, eram qualidades de um grande líder. Eu lembro que quando eu terminei essa minha fala, a sala inteira aplaudiu. A sala inteira aplaudiu. O que eu ganhei ali naquele momento? Eu preguei o evangelho? Não. Eu simplesmente teci elogios a ele e falei algo sobre liderança, né? O respeito que aquele professor tinha. E ao mesmo tempo, o que acontece? Eu ganhei o respeito da turma. Ao ganhar o respeito daquela turma, antes aquele
aquela pessoa que não tinha espaço, que não podia falar, que não podia às vezes expor suas ideias, agora eu estou ganhando que a confiança e a disposição daquelas pessoas para me ouvir. Eu ganhei a disposição delas. Em um ambiente criado em um ambiente criado para discutir ideias apenas hostis ao evangelho, à fé cristã, agora, por causa daquele discurso que eu havia proferido, por causa daquele discurso, eu criei ali um ambiente para colocar na mesa qualquer ideia. Todas as vezes que eu me levantava para falar alguma coisa, eu já tinha o coração e a disposição das pessoas para ouvir. Logo, o evangelho poderia ser colocado na mesa sem zombarias, sem ninguém zombar da minha fé. A apologética faz isso. Por quê? Porque ela vai me equipar não somente de ideias, mas até mesmo emocionalmente para resistir a dúvidas, à crise de alguém, né? E existem perguntas que elas realmente são sinceras. Sabe? A fé ela vai ser defendida e às vezes em ambientes hostis, mas as perguntas são legítimas, né? Por exemplo, alguém pode perguntar, e nem sempre isso vai ser uma afronta, dependendo da pergunta, né? Pode perguntar, se Deus é bom e Ele é todo-poderoso, por que existe tanto sofrimento no mundo? É uma pergunta que muitos vão fazer, né? Então, assim, se eu estiver armado e não descer, lembra da Torre de Marfim? Se eu não descer da Torre de Marfim e pisar no chão daquela pessoa, tudo que ela precisa é de uma resposta. Agora, vai chegar um momento em que a discussão, o debate de ideias ali pode ir para um lugar onde a minha fé será ofendida. Nesse momento, eu preciso ter argumentos que eu desenvolvi ali durante a minha caminhada, esses argumentos que vão me proporcionar defender a minha fé. Eu preciso defender a minha fé. A fé precisa ser defendida. E a Bíblia vai falar, ela é bem clara. Para quê? Para desmascarar os enganos, as falsas ideologias. Que ideologias são essas? Falamos ontem sobre o relativismo, falamos sobre o materialismo, mas tem também o quê? O ateísmo, o secularismo, né? Então, assim, quantos jovens são influenciados, a moral que muitos consideram relativa, que é pregado por muitos youtubers da vida, né? São pregados por muitos pensadores, sem perceber, tem esfriado a fé de muita gente. E isso é um erro. Um apologeta, ele diria que se nada é absolutamente errado, não há como condenar injustiças reais. Diante desse cenário, eu preciso me levantar, me posicionar e dizer, peraí, se não há um padrão moral que possa definir o que é errado, logo eu não posso condenar as injustiças que há no mundo. Logo, como eu posso definir que há injustiça no mundo e dizer e questionar se há Deus, se eu não sei o que é injustiça? A apologética vai expor essas contradições. Vai expor essas contradições e vai provar que a cosmovisão cristã, ela é a única que oferece uma moralidade consistente. É importante nós entendermos isso. Quando eu consigo fazer isso, automaticamente eu estou defendendo a fé cristã. Ela precisa ser defendida sim, certo? Porque assim nós vamos ganhar, não só ao defender a fé cristã, nós vamos não somente abrir um espaço para pregar o evangelho, mas às vezes você vai perceber que você vai conseguir ter com alguém que você julgava apenas, alguém que tinha intenções de atacar o seu cristianismo, com essa pessoa você vai conseguir ter às vezes conversas profundas, que são questões que às vezes questionamentos que às vezes nem você mesmo fez. E é importante entender isso. Lembra, nós falamos de Paulo lá no Areópago, né, ali com aquele ponto de contato, falando, né, daquele Deus desconhecido e fazendo pontes ali para que a fé fosse pregada. Há um risco de você não defender a fé. Porque tem gente que prefere muito mais como é que eu posso dizer assim, o conforto da superfície, porque na superfície você não vai responder questões profundas da humanidade. Existem questões profundas.
e que, às vezes, na nossa casa, na nossa família, às vezes, dentro de nós não temos coragem de perguntar. Mas elas existem, nós não podemos negar. E aí, quando nós não perguntamos e nós não expomos, ficamos no campo da superfície, no conforto aí da superfície, né? Porque na superfície nós não respondemos às questões profundas, né? Que são profundas e que elas existem na humanidade, né? Então, se nós como igreja estamos ignorando as perguntas difíceis, nós vamos perder espaço. Vamos perder espaço na cultura. Você já viu como que, por muito tempo, a igreja ela foi enganada com o argumento de que o crente e a política não podem se misturar? Você já percebeu quanto que a igreja perdeu por causa disso? Você já percebeu quanto de espaço que nós demos para o maligno simplesmente por permitir que esse tipo de ideologia tomasse conta do nosso pensamento? Sendo que a própria Bíblia, quando você olha para a Bíblia, quando eu olho para José foi governador do Egito. Eu olho para Daniel ele foi primeiro-ministro de Dario. Daniel ele governou príncipes de 120 províncias. Lembra de Davi? Quem era Davi? Davi era o rei, ou seja, ele era o presidente daquela nação. Moisés, lembra de Moisés indo diante de Faraó? Discutir politicamente o destino de uma nação. É política. Neemias vai diante do rei, vai pedir carta de autorização, ele tinha autorização política para entrar em Jerusalém, mas nós acreditamos que não precisamos entrar nessas esferas, não. A igreja, ela precisa influenciar em todas as esferas da sociedade. É preciso defender a fé precisa estar presente em todas essas esferas. Sabe por quê? Porque senão a nossa fé vai ser frágil, nós vamos ter uma geração totalmente vulnerável. Os jovens criados nesses ambientes são despreparados até para choques culturais. Eles começam a se afastar, porque ele vive a vida toda debaixo daquele ambiente, onde ele não visita outras ideias, ele tem ali o seu mundinho, durante toda a sua vida ele acredita que aquela verdade dele é absoluta, e quando ele sai para viver o mundo na realidade, ele não consegue nem sustentar a sua própria fé e nem defender a fé que tem. A mentira vai prosperar e às vezes vai governar a vida dele. Então, precisamos sim defender a fé. Vamos fazer isso com mansidão, com amor, defendendo a verdade, sem arrogância, com integridade, como Pedro diz, né? O amor tem que estar acima de todas as coisas, né? Não vamos de forma alguma manipular os fatos para defender a nossa fé a qualquer custo, não. Você percebe que a própria Bíblia, ela não vai defender ali os seus heróis, vai expor os erros dos seus heróis, né? Então olha aqui, Justino Marte ele dialogava com os filósofos para mostrar que Cristo era o Logos, ele era a verdade. C.S. Lewis, também grande homem aí, um grande apologeta, né, ex-ateu, ele usa a mente brilhante que ele tem para apresentar o cristianismo como uma forma racional e imaginativa, ou seja, antes de apresentar como um argumento teológico, ele apresenta as verdades do cristianismo, não somente no campo da filosofia, mas também no campo da ciência e com fatos históricos. Francis Schaeffer, ele mostrava que o cristianismo responde a questões fundamentais da vida, levando o cristianismo para ser colocado na mesa e ser discutido com grandes filósofos, grandes pensadores da época. Nunca podemos dizer que a fé ela não pode ser defendida. Muito pelo contrário, ela precisa ser discutida em todas as esferas, em todos os âmbitos da sociedade. E você e eu precisamos, como cristãos, buscar ferramentas que estão alinhadas ao texto bíblico, seja historicamente, seja cientificamente, seja teologicamente, seja filosoficamente, mas que nos leve sempre a colocar o cristianismo na mesa para ser discutido e equiparado a qualquer outro tipo de filosofia. Não equiparado em nível de igualdade, mas para ser discutido e depois ser elevado à verdade absoluta. Amém? Que Deus abençoe você e amanhã estaremos aqui com mais uma aula desse módulo.